A anotação de responsabilidade técnica, a ART, é o documento que garante a certificação profissional de técnicos, engenheiros, arquitetos e agrônomos. É a garantia de que o profissional está habilitado a executar suas funções. Em Mato Grosso, a instituição responsável pela emissão deste documento é o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Em 2011, esse documento passará por importantes mudanças. Superintendente, o que é a anotação de responsabilidade técnica e para que ela serve? A RT ela é um instrumento que define, para efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de uma obra ou prestação de serviço pelos profissionais abrangidos pelo sistema Confiecrea. Para a sociedade, ela garante que o serviço prestado seja feito por um profissional legalmente habilitado e registrado. Para o profissional, ela assegura o acervo técnico. Que muda a partir de julho deste ano com a nova anotação de responsabilidade técnica? A nova RT é definida pela Resolução 1025 e basicamente são 10 as alterações em relação à anterior. Uma das alterações é que a via assinada, que antes era entregue no Conselho, não há mais essa necessidade. Essa via assinada fica com a guarda do profissional. Uma outra alteração é o registro da RT a posteriori, após concluído a obra. Isso não poderá mais ser feito porque essa nova RT ela veda esse procedimento. Profissionais e empresas devem ficar atentas às mudanças e aos prazos, pois eles têm até o dia 31 de dezembro deste ano para requererem ao CREA os registros de RTs de obras e serviços executados até o final do ano passado. E a RT manual será extinta a partir de janeiro de 2011. Acessibilidade e mobilidade urbana são temas da entrevista de hoje. O arquiteto e urbanista José Antônio Lanchotti é o nosso convidado. Olá! Na entrevista do programa Cidade em Revista de hoje, vamos abordar o assunto acessibilidade e mobilidade urbana. E para falar sobre o assunto, recebemos o arquiteto e urbanista José Antônio Lanchotti. Presidente da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, Lanchotti é conselheiro federal, professor mestre e doutor do Centro Universitário Moura Lacerda, em Ribeirão Preto, e colaborador do Ministério das Cidades, na formatação do programa Brasil Acessível, colaborador na definição de legislações importantes como do Decreto Federal 5.296, da revisão da norma brasileira 9.050 e é membro do Conselho Nacional de Pessoa com Deficiência. A acessibilidade à mobilidade urbana significa, para quem trabalha com o assunto, não apenas permitir que pessoas com deficiência tenham o direito de ir e vir, mas também que a nossa sociedade seja conscientizada para mudar atitudes. Qual é a importância da legislação ser realmente aplicada nas cidades brasileiras? Olá. A questão da legislação ela é muito importante porque ela vem regulamentar de uma forma uniformizada em todo o Brasil quais são os procedimentos, os prazos e o que é que deve ser feito para que a gente consiga garantir o direito de ir e vir de todas as pessoas, e isso em todo o Brasil. Se eu não tenho uma legislação, eu fico muito à mercê de cada município, e aí corre-se o risco de cada um ter um procedimento, nós não vamos ter uma questão universal para todos. E essas pessoas com deficiência, elas se deslocam de uma cidade a outra. Então é necessário que a gente tenha aí um padrão de exigência. Professor, desde dezembro de 2008, todas as empresas e desde junho de 2007, os órgãos públicos e entidades são obrigados a cumprir a regulamentação sobre acessibilidade. A não observância dessas regras é passível de punição civil e criminal. A legislação está saindo do papel? Em alguns municípios, sim. A gente tem assistido nessas andanças que fazemos em diversas cidades brasileiras, nós já encontramos cidades que avançaram muito mais através ou de algum organismo municipal que tem incentivado as adequações, ou até do Ministério Público, um pouco mais atuante e cobrado de forma legal que isso aconteça. Então, nós temos encontrado, sim, em algumas cidades, essa situação saindo do papel e se tornando realidade para a sociedade. Professor, quais os itens de adaptação que já tiveram o prazo vencido pela legislação? Nós temos quase todos os prazos já vencidos, exceto o prazo do transporte público. Itens como o acesso ao edifício público, a permanência e a utilização das ofertas que esses prédios têm a trazer, como escola, saúde, esses são os pontos principais.
né, que a gente gostaria que já estivesse contemplado. E o ponto básico de todos, né, está na mão da própria administração municipal, que são as calçadas. Hoje nós temos um total abandono das calçadas brasileiras, não há grandes investimentos. Quando muito um privado fazendo a adequação do seu edifício, ele mexe na calçada. Mesmo assim, o município, em alguns casos, não tem uma legislação própria, o proprietário acaba fazendo o que ele bem acredita que é importante e necessário, ou o que o profissional disse que deveria ser feito. Não tendo essa padronização, nós temos ainda uma produção da cidade de forma inacessível. Isso é um grande problema. Quando não cumprido o prazo, o que deve ser feito? O transporte coletivo é uma concessão da Prefeitura Municipal. A utilização das calçadas, a calçada é uma área pública, ela é de competência da Prefeitura. Os prédios públicos só podem ser reformados e ter o alvará de funcionamento com autorização da Prefeitura. Então a gente percebe que a administração municipal tem aí total domínio do controle da questão da acessibilidade. Cabe a ela ter esse poder de polícia. Quando a população, quando a sociedade se sentir mente lesada, não está sendo atendido, cabe a ela entrar com uma ação no Ministério Público solicitando que a legislação que está em vigor seja cumprida. Na engenharia e no urbanismo, a acessibilidade tem sido uma constante preocupação, mas a justificativa para a falta de acessibilidade, muitas vezes, é quanto ao custo da obra. Isso é verdade? E como fazer para mudar a atitude dos profissionais e gestores? A questão do custo, que sempre é alegado, é parcialmente verdade, né? Nós temos sim a retroadaptação, ou seja, você mexer numa obra já existente para deixá-la acessível, você vai ter um custo adicional, óbvio, né? Ela foi construída sem um banheiro acessível, eu vou ter que destruir esse banheiro e fazer um novo banheiro, ela foi prevista apenas por escadas, eu vou ter que prever um elevador, isso terá gastos. Mas estudos comprovam que se o projeto for feito já adequadamente na questão da acessibilidade, esse acréscimo não passa de 0,01%, né? Porque os custos eles se diluem ao longo da obra. Isso vai diferenciar de acordo com o porte da obra, obviamente. Mas o senhor está em Cuiabá para outro trabalho. A convite do Instituto Muito Especial do Rio de Janeiro, está desenvolvendo um guia de turismo acessível nas cidades que serão sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014, que será lançado no final deste ano. Como está sendo desenvolvido esse trabalho? O Instituto Muito Especial me convidou para fazer esse trabalho, uma parceria com o Ministério do Turismo, porque o Ministério do Turismo tem a intenção de mostrar aos investidores da área do turismo que existe um público interessado em fazer turismo pelo Brasil. E também tem interesse em mostrar a esse público que já existem condições mínimas de acessibilidade para que eles possam fazer essa mobilidade dentro do Brasil em vários locais. Fizemos um recorte inicial com as cidades que serão sede da Copa do Mundo de 2014, esse é o volume 1. A ideia do Ministério é, no ano seguinte, fazermos as demais capitais brasileiras, depois as cidades com mais de 500 mil habitantes, e na sequência, 2013, nós iríamos repetir esse das cidades da Copa. A metodologia que estamos utilizando é visitar cada uma das cidades sedes, fizemos uma amostragem das instalações turísticas, como os hotéis, os restaurantes, os pontos turísticos, as condições de mobilidade com o transporte público e também com o privado, através de táxis e vans, avaliando os aeroportos e as rodoviárias e apontando quais são as condições que eles encontram favoráveis de acessibilidade. O guia ele terá uma parte indicando quais são as condições ideais que se esperaria com acessibilidade e depois, em cada um dos equipamentos, nós vamos mostrar, olha, esse hotel atende tantas pessoas em cadeiras de rodas, esse outro restaurante atende pessoas que têm deficiência visual. Então, essa é a metodologia que nós estamos utilizando. O guia não terá um caráter punitivo, também não terá um caráter de apontar as deficiências do local. Ele apenas vai apontar aquilo que há de positivo para essas pessoas nas 12 cidades brasileiras.